Boa noite. A Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão, Canal 21 e o Jornal Eletrônico Último Segundo dão início, nesse momento, ao primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Você vai ter a oportunidade de conhecer, sem a maquilagem da propaganda eleitoral, as ideias e os planos de governo daqueles que pretendem comandar pelos próximos 4 anos a maior cidade do país. Estão aqui para debater os candidatos: Enéas Ferreira Carneiro, do Prona; Marcos Sintra Cavalcante de Albuquerque, deputado federal do PL; Geraldo José Rodrigues Alves, candidato da coligação Respeito por São Paulo dos partidos PSDB, PTB, PSD, PV e PRP; José Massi de Abreu, pela coligação Voz do Povo, do PTN e do PST; Romeu Puma, senador, representando a coligação Mãos Limpas do PMDB e do PFL; Luísa Erundina de Souza, deputada federal da coligação São Paulo Somos Nós, formada pelos partidos PSB, PPS, PDT e PMN; Paulo Salim Maluf, do PPB; José Maria Marim, candidato da coligação Reaja São Paulo, do PSC e PT do B; Marta Tereza Suplicy, da coligação Muda São Paulo, dos partidos PT, PCB, PHS e PC do B; Fernando Collor de Mello, do PRTB, que vai participar por decisão do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador Júlio César Viseu. Pelas regras do debate que foram definidas amplamente com as assessorias dos candidatos, neste primeiro bloco, cada um dos candidatos vai ter 1 minuto para responder a uma pergunta comum. A pergunta é: quando o prefeito de São Paulo tomar posse em 1º de janeiro de 2001, estaremos entrando no século XXI e no 3º milênio. Tudo o que ficou para trás pertencerá a uma era passada. A pergunta é: o candidato, a candidata, tem consciência desse momento raro? Como preparar esta cidade-estado para os novos tempos que virão? Qual a ideia-força inspirará o seu mandato? O primeiro a responder, seguindo a ordem do sorteio realizado na semana passada, será o candidato do PL, Marcos Sintra. Boa noite, candidato. 1 minuto para a sua resposta. Boa noite. E para encerrar esse primeiro bloco do programa, os candidatos colocam as suas posições em relação ao que pretendem fazer à frente da Prefeitura de São Paulo. O candidato do PRTB, Fernando Collor, que participa amparado por uma decisão do presidente do TRE paulista. Candidato Fernando Collor. E quero fazer um reparo aqui ao mediador, se ele me permite. Pois não. Todos que nós aqui estamos de acordo com as decisões do Tribunal Regional Eleitoral. O senhor já citou por 2 vezes que eu estou aqui por uma decisão do presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Especificamente para o debate de hoje. Sim, mas é uma decisão como todos aqui nós temos. Então eu peço ao senhor que, por favor, não repita isso mais uma vez, porque o senhor será interpelado por mim cada vez que falar isso. Porque todos estão aqui de acordo com as regras jurídicas pertinentes ao debate eleitoral. Apenas há um fato que eu gostaria de não repita esclarecer. isso. Eu aceito, inclusive, respeito. Muito mas bem, eu o agradeço. senhor entrou na justiça para garantir a sua presença no debate de hoje. Mas claro, e eu tinha que entrar. E a referência que foi feita foi exatamente a decisão. Estamos vivendo um regime democrático. Num regime democrático, nós temos que procurar a justiça. Estado democrático de direito. Candidato, não vamos tumultuar. Estado democrático Nós de estamos direito. ainda no primeiro bloco. A justiça prevalece e eu peço ao senhor que pelo menos diga que todos estão aqui participando. É verdade, é verdade. Perfeito, candidato. Perfeito. Não vamos tumultuar. Estamos tão somente no primeiro bloco. A noite ainda é uma criança. Há muito para rolar nesse debate e nós vamos para o intervalo e logo em seguida vamos voltar com os candidatos perguntando aos candidatos. Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão, Canal 21 e Jornal Eletrônico, Último Segundo e o debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão, Canal 21, Jornal Eletrônico, Último Segundo e o debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Nesse segundo bloco, o candidato vai perguntar para candidato de acordo com o sorteio realizado na presença de assessores.
O candidato que pergunta tem direito a comentar a resposta e o candidato que respondeu terá direito à réplica. Os tempos nesse bloco são os seguintes: para a pergunta, 30 segundos, para a resposta, 1 minuto e meio, para o comentário, 30 segundos, para a réplica, 30 segundos. Caso haja alguma ofensa a outro candidato, ao vice, partido ou coligação, a parte ofendida vai ter direito de resposta de 30 segundos. A primeira pergunta vai ser feita pelo candidato do PRONA, Enéas Carneiro, ao candidato Fernando Collor, do PRTB. Um reparo ao senhor mediador. Eu fui avisado que faria essa pergunta a Sua Excelência, o ex-presidente Collor, quando estava entrando no estúdio. Peço só que desconte segundos para isso. Acabou o seu tempo, por favor. Vamos ter disciplina, senhor. Não, eu vou... Disciplina, por favor. Tenho aqui... Tempo encerrado. Disciplina, por favor, presidente. O senhor Disciplina, por favor. Olha o tumulto. Disciplina. Complete, por favor. Complete. Complementar, por favor. Quem foi presidente da República? Mostrar aqui ao senhor um ofício que me foi enviado pelo deputado Paulo Paim. Seu tempo está esgotado. Complete, por favor, a resposta. Completando. São 30 segundos. Pelo deputado Paulo Paim, em que fica demonstrado... Vamos então à próxima pergunta. Obrigado. Obrigado, candidato Collor. Vamos à próxima pergunta, que será feita pelo candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, para o candidato do PRONA, Enéas Carneiro. Candidato Enéas. Tenho 30 segundos, hein? Sim. Estou perguntando a regra. É a réplica. Não, a regra é essa. Não, porque eu não estou, eu estava prestando atenção. O senhor fez a pergunta, ele respondeu. Tá certo. Não, não fui eu que fiz, foi ele. Ele fez, o senhor respondeu, ele Perfeito. comentou e o senhor tem a réplica. Estava prestando atenção, senhor, com respeito. Tá Eu certo. tenho respeito pelas pessoas, todas. Senhor mediador, Então fica na... ele fez uma Sim, pergunta... fica no ar, mas não está prevista essa pergunta. Então, agora acabou o tempo destinado a essa dupla. Daqui a pouco, senhor Me Veloso. desculpem, mas termina. A próxima dupla agora. Pergunta e resposta. Paulo Maluf, do PPB, pergunta para José Maria Marim, do PSC. Nós vamos pedir aqui aos candidatos, antes de continuar, que se atenham aos seus tempos, porque senão nós estaremos estourando e um tem direito de pedir o mesmo tempo do outro. no meio é difícil. Mas, pois é, por isso que nós pedimos, por isso que nós pedimos a concisão dos candidatos, principalmente no comentário e na tréplica. Agora, José Maria Marim vai perguntar para o candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. Eu fui citada, quer dizer que a Casa Matarazzo não é minha na Avenida Paulista e nem do meu marido, e nem do meu marido. Tem que ficar muito claro isso. Fica então o esclarecimento, não configura o direito de resposta. Para encerrar esse bloco, o candidato Fernando Collor de Mello, do PRTB, pergunta para o candidato José de Abreu, do PTN. Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão, canal 21 e jornal eletrônico Último Segundo e Eleições 2000, o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Esse debate está sendo transmitido também pelas emissoras da Rede Bandeirantes no Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte, pela importância que tem a eleição de São Paulo no concerto nacional. Esse terceiro bloco segue as mesmas regras do bloco anterior, com o candidato perguntando para candidato seguindo a ordem que foi sorteada na presença dos assessores. Vamos iniciar esse bloco com o candidato José de Abreu, do PTN, fazendo a sua pergunta para o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. É simples, é ligar a estação de trem com a estação de Essa metrô. resposta não está prevista nas regras do debate. Depois o senhor poderá responder pessoalmente para o candidato Zé Maria Marim. Mas, infelizmente, as regras são as regras. Agora o candidato do PPB, Paulo Maluf, dirige sua pergunta para a candidata do PT, Marta Suplicy. Vamos agora então para a última rodada do bloco. O candidato Fernando Collor, do PRDB, faz a pergunta para o candidato Enéas, do PRONA. Para você, né? Fale qualquer coisa aí. 30 segundos para a sua pergunta, Uma candidato. beleza, ótimo. Já que Sua Excelência é o ex-presidente da República nada tem a dizer, eu tenho muito. Estou falando que ele me deu o direito de falar. Não quis O senhor falar. tem 1 minuto e meio. Ainda tem um e-mail? Ótimo. Não, agora não. Agora o senhor já falou, Excelente. pelo menos Tem 3 tem minutos 15 e a eleição segundos. acaba. 15 segundos para o senhor terminar aqui. 15 15 segundos. segundos depois não. O senhor quer comentar? Pode continuar.
Não, o tempo dele está esgotado. O senhor abre mão do comentário? Abro mão do comentário, deixo o doutor Então Enéas... ele tem mais 30 segundos. Impressiona-me sobremodo da Tempo, parturiente. senador, tempo. Não, até porque tem que explicar, pô, os caras... Sim, mas o tempo é inexorável. Nós temos aqui regras a serem seguidas. Mas nós estamos dando a... Todos, com certeza, terão Eu mais que respeito explicar. perfeitamente. Tá. Mas Então, eu agradeço. Eu agradeço. Eu quero continuar sendo educado, senador. Eu sou educado. Então, também, Peço então, desculpas a você. pois não, muito obrigado. Aceito as suas desculpas. Agora, o jornalista Sandro Vaia, do estado de São Paulo, faz a sua segunda participação. A segunda rodada que começa pelo Sandro Vaia, que vai fazer a pergunta agora para que candidato, com comentário de qual candidato, Sandro? Fui o que ninguém aqui foi. Eu quero ser prefeito de São Paulo e serei, para resolver os problemas de São Paulo. Para poder dar a vocês a resposta que vocês... Por favor, sem manifestações. Vocês estão hoje sofrendo. Por favor, sem manifestações. 30 segundos para o comentário do candidato Geraldo Alckmin. Tempo. Com todo respeito à Pinda, mas Vossa Excelência foi vice-prefeito, foi prefeito de Pindamonhangaba.